Então tá bom, moçada, vamos continuar a MHS. Então assim, a aula passada foi uma aula extensa, de 1 hora e pouco, e essa vai ser uma aula extensa também, tá? Por quê? Porque eu vou deixar para resolver exercícios no final da aula. Então assim, vetor da teoria, se você achar, eu até acho melhor você tentar resolver os exercícios antes de ver eu resolvendo. Claro que na resolução a gente sempre ensina mais alguma coisa. Vamos lembrar o que a gente fez nas aulas anteriores. Primeiro, olha só, eu deduzi todo o MHS baseado em movimento circular uniforme. A velocidade linear, quando você está dando uma circunferência inteira, seria o comprimento da circunferência 2πr dividido pelo tempo gasto em uma oscilação completa, que é o período. E o período é o inverso da frequência, beleza? A velocidade angular me dá a rapidez com que descreve os ângulos, que seria uma volta inteira 2π dividido pelo período. Ou seja, o período é o inverso da frequência. Então, onde tem 2πf, eu posso colocar ômega. Ó, V é igual a 2πrf, eu tiro 2πf e posso colocar ômega. Velocidade linear é igual a velocidade angular vezes o raio. Lembrando que esse raio, daí ele vai virar amplitude, quando a gente trabalha ali no MHS, né? Só lembrando, o MHS é um movimento retilíneo que se repete periodicamente em torno de um ponto de equilíbrio. Isso é um MHS, tá? Da aula passada demos exemplos de MHS. Então temos aceleração centrípeta, que pode ser dada por V² sobre R, que daí, substituindo V por ômega R, fica ômega ao quadrado vezes o raio. Lembrando que esse raio é a amplitude do MHS que a gente vai ver. Bom, força resultante igual a massa vezes aceleração. Lembra, no sistema massa-mola, que eu já vou colocar ali a animação, o peso cancela com a normal. Logo, a força resultante vai ser a própria força elástica. Hoje, a gente vai ver esse sinal de menos, a lei de Hooke, né? No caso, aquele sinal de menos significa que a lei de Hooke, a força elástica, é uma força restauradora. Ela restaura o movimento para o ponto de origem, né? Isso a gente vai conversar daqui a pouco. Então, lembramos que a função horária sorvete me dá a rapidez com que muda as posições, só que no movimento circular nós mudamos também os ângulos. Então a gente tem θ, que é o θ0 mais ômega-t. Esse ômega é a velocidade angular, que em MHS nós chamamos de fase, né? E o θ0, desculpa, a gente chama de pulsação. O ômega a gente chama de pulsação ou frequência angular, né? Aqui o θ0 nós chamamos de fase inicial. Daí nós deduzimos a expressão da elongação para vocês, né? X igual a ômega-t mais θ0. Deduzimos a expressão da velocidade, vamos colocar aqui no meio, deduzimos a expressão da velocidade e a expressão da aceleração. Então tudo isso foi deduzido e você consegue deduzir se você prestar bem atenção naquilo que eu fiz. Olha só. Se eu quisesse a elongação máxima, a elongação é A, que é a amplitude, vezes cosseno de, abre parênteses, ômega, que é a pulsação, que é o 2π sobre período, vezes t vezes θ0, que é a função horária da elongação. Quando eu terei uma elongação máxima? A minha elongação máxima vai ser quando nós estivermos o mais longe possível do ponto de origem, né? Lembra, a elongação ela é uma função cossenoide, então ela depende do cosseno. E o cosseno vai de -1 até +1. Para que isso aqui seja máximo, esse ângulo tem que ser 0 ou 360. Olha só, é onde nós estamos na maior distância do ponto de equilíbrio. Claro que 180 também vamos estar a uma distância que tem a mesma distância. Só que como a gente trabalha vetorialmente, e nós estipulamos que para a direita são os vetores positivos, nós falaríamos que aqui a elongação seria mínima. Para ser uma elongação máxima, a gente coloca aqui 0 ou 360, cosseno de 0 ou cosseno de 360 é 1. 1 vezes A elongação máxima seria mais A, que acontece quando o nosso sistema massa-mola está na posição correspondente a 0,360 daquele corpo que está em movimento circular uniforme. Lembra que aula passada nós fizemos uma analogia, nós trabalhamos o movimento circular uniforme e ele não é o MHS em si, e sim a projeção no eixo X. E o sistema massa-mola faz a projeção no eixo X. Essa aula só tem lógica, só tem cabimento se a aula passada estiver bem clara para vocês, tá? E a velocidade máxima? Bom, aqui a gente já tem uma função senoide. A velocidade máxima vai depender do seno. E o seno é máximo para... Bom, o máximo valor que o seno pode assumir é +1.
e o menor é menos 1. Só que aqui já tem o sinal de menos, né? Então, na verdade, nós vamos ter uma velocidade máxima quando o sistema massa-mola foi e está voltando, ó, está indo no sentido positivo da trajetória, que para o movimento circular uniforme corresponde a ele estar na posição de 270 graus. Se eu colocar 270, seno de 270 é menos 1, menos com menos mais. Então, essa é a velocidade máxima, ó, mais ômega A, onde A é amplitude. Podemos fazer a mesma coisa para a aceleração máxima. A aceleração máxima já é uma função cossenoide. Aqui tem o sinal de menos. O cosseno, o menor valor, a sua imagem é de menos 1 a 1. Para isso aqui dar o valor máximo, o cosseno aqui tem que ser menos 1. Então aqui vai ter que ser 180 graus, né? Corresponde à projeção daquela bolinha que está no movimento circular uniforme quando a bolinha em MCU está na posição 180 graus, né? A projeção vai estar aqui, nós temos a aceleração máxima, né? Sendo igual a ômega ao quadrado vezes A. E a expressão da aceleração máxima é legal de você prestar atenção no seguinte, olha só, vamos escrever a expressão da aceleração de novo. Notem que a aceleração é ômega ao quadrado vezes A cosseno de ômega t mais θ zero. Mas A cosseno de ômega t mais θ zero é exatamente x, né? A cosseno de ômega... Então, onde tem A cosseno de ômega t mais θ zero, eu posso colocar x. Ó. Vou tirar isso aqui e colocar x. Então, eu posso falar que a aceleração é igual a menos a pulsação ao quadrado vezes a elongação. Esse sinal de menos deixa claro que onde a aceleração é máxima, a elongação vai ser mínima, né? Porque se a elongação é mínima, vai ser menos A. Menos com menos vai ser mais. Onde a elongação, a aceleração é mínima, já falei isso, onde a aceleração é máxima, a elongação é mínima. Onde a aceleração é mínima, a elongação é máxima. Por quê? Se a elongação for mínima, o x é negativo. Então a elongação mínima é para menos A. Menos com menos vai dar mais ômega ao quadrado A. E se a elongação for máxima, vai dar mais A, mais com menos vai dar menos, a aceleração vai ser mínima, tá? Então vamos fazer um recuerdo da aula passada com aspectos novos agora, tá bom? Então olha só, então nós temos aqui, vamos colocar L cabeção de volta aqui no lugar, megamente, e então nós vamos ter lá o nosso sistema massa-mola. Então vamos lá, senhores. A elongação é dada pela expressão x igual a cosseno de ômega t mais θ zero, onde A é a amplitude, a distância máxima do ponto de equilíbrio, ômega é a pulsação, também chamada de frequência angular, que é o 2π sobre período, e θ zero a fase inicial, tá? Então nós podemos ter o valor desse ângulo mudando para 0, 90, 180, 270, 360, tá? Então quando ele aqui se encontra, o cosseno é 0. Tá? Cosseno de 0 é igual a 1. A elongação vai ser máxima. Aqui, ó, a elongação é a distância do ponto de equilíbrio até aqui, ó, certo? Quando ele está na elongação máxima, como vai ficar a fórmula da força elástica? Porque a força resultante vai ser a força elástica. Ó. Todo corpo que tem massa tem peso. Tem contato em normal. Cancela a normal com o peso, a única força que vai sobrar é a força elástica. Mas notem, senhores, essa mola foi esticada, né? Quando a elongação é igual a A, a força elástica é dada kx. X vale A, ó, mais A. Então, menos K com mais A força elástica vai ficar menos K. Ó. A força elástica ficou negativa, claro. Ó. Olha o sinal da força elástica. Ela está restaurando o movimento desse sistema massa-mola para o ponto O. Tá? Então a força elástica ficou negativa aqui. Isso significa que está indo para a esquerda. A força elástica aponta para a esquerda. Seria aquilo que a gente falaria uma força mínima, se a gente for comparar vetorialmente. Ó, quando eu tenho o ângulo de 90 graus, que corresponde à partícula no movimento circular uniforme estando no ângulo de 90 graus, a projeção dela vai estar bem no ponto O. Ou o sistema massa-mola corresponde à projeção da partícula que está em MCU quando ela está no ângulo de 90 graus. Cosseno de 90 é igual a 0. E a força elástica? Aqui a nossa mola não está nem esticada nem comprimida. A deformação é nula. Logo, a força elástica também é igual a 0. Lembrando que a força elástica é a força resultante nesse sistema. Olha... Quando nós tivermos o sistema massa-mola aqui, corresponde à projeção da bolinha no movimento circular uniforme quando esta bolinha está num ângulo de
180 graus. Aula passada isso. Cosseno de 180 menos 1, ó, vai ficar menos A. É uma elongação que a gente chama de mínima, porque eu estou estudando o vetor elongação, tá? E então, na verdade, o módulo é igual. Daqui a pouco você vai ver que a gente vai trabalhar só módulo. Então vai ter nula ou máxima. Para que os vestibulares não se compliquem, geralmente ele trabalha só em módulo. Então não vai ter mínimo, vai ser só ou máxima ou nula. O zero vai ser o próprio mínimo, né? Mas vamos voltar aqui, ó. Então o x vale menos A. A força elástica, o x vale menos A. Menos com menos vai dar mais, ó. A força elástica mais Ka. A força elástica deu positiva. Olha só, então quer dizer que ela está apontando para a direita. Óbvio, ela está restaurando o nosso sistema massa-mola para o ponto O, para o ponto de origem, onde a mola não vai estar nem comprimida e nem esticada. Então, opa, sumiu tudo. Quando ele estiver aqui, ó, o ângulo é igual a 270 graus. Cosseno de 270 graus é zero. Claro, ó, voltou na posição onde a mola não está esticada nem comprimida. Logo, a força elástica, o x vale zero, a força elástica também é igual a zero. Lembrando mais uma vez, força elástica essa que é a força resultante, porque o peso cancela com a normal. Lembra, para ser MHS tem que ser um movimento, um sistema conservativo. Não existem forças não conservativas realizando trabalho. A normal, eu concordo, ela é não conservativa, mas o trabalho dela é igual a zero. Por que o trabalho da normal é igual a zero? Porque ela forma um ângulo de 90 graus com a superfície. Por isso que essa matéria é dada por último, porque ela é uma junção de vários conteúdos. E finalmente, quando o sistema massa-mola volta para cá, o ângulo é de 360 graus, né? Que é cosseno de 361, que é a elongação máxima. A força elástica volta a ser menos Ka, volta a ser negativa. Força elástica que é a força resultante. Lembra, a força resultante sempre terá a mesma direção e o mesmo sentido da aceleração resultante. Olha a aceleração aqui, ó, menos A, porque a força resultante é menos F. Olha a aceleração resultante aqui, mais A, porque a resultante é mais F. E aqui a aceleração é igual a zero, porque a força resultante é nula também, né? A mola não está nem esticada nem comprimida. Então, cuidado, gente, ó, ele está momentaneamente parado, a velocidade é igual a zero, mas tem a aceleração. É igual quando eu jogo um corpo para cima, na altura verticalmente, na altura máxima a velocidade é igual a zero. Mas vai ter aceleração ou não vai? Claro que vai, que é a aceleração da gravidade, né? Então, gente, com isso, nós conseguimos deduzir para você o período de um sistema massa-mola, tá? Então, olha só, nós já vimos que x é igual a A cosseno de ômega t. E nós sabemos que a aceleração pode ser dada por menos ômega ao quadrado A cosseno de ômega t, sendo que A cosseno de ômega t é x, né? Ó. Certo? Eu tenho que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração, mas num sistema massa-mola, quem faz o papel da força resultante? A força elástica. Então a força elástica é a própria força resultante. Ou seja, num sistema massa-mola, o peso e a normal aqui se cancelam, nesse sistema aqui que eu estou mostrando, e a força resultante é só a força elástica. A força resultante é a massa vezes a aceleração, a força elástica é menos kx. Mas olhem só, vamos tirar a aceleração e colocar menos ômega ao quadrado x, que é igual a menos kx, que é a elongação, ó. X corta com x. Tê-lo-ei, menos com menos mais, ômega ao quadrado igual a km. Só que esse ômega é a pulsação, que é dado por 2π sobre período, elevando ao quadrado, 4π quadrado sobre período ao quadrado. Vamos isolar o período, tá? Quem está embaixo passa para cima, quem está em cima passa para baixo, eu inverti os dois lados da equação. 4π quadrado está multiplicando, está dividindo, passa multiplicando, o quadrado passa em forma de raiz. Raiz quadrada de 4, 2, raiz quadrada de π quadrado, π. Está deduzido. Esse é o período do sistema massa-mola, 2π vezes m sobre raiz quadrada de m sobre k. Notem, não depende da amplitude. Volte e meia ele pergunta se troço se depende da amplitude ou não. E não depende da amplitude. Em aulas anteriores, a gente já trabalhou o período de um pêndulo. 2π raiz quadrada de L sobre G, que é o que mais cai. Período de um pêndulo, se eu tenho um pêndulo numa região e um relógio, eu consigo medir a aceleração da gravidade, uma coisa que acontece bastante. A aceleração da gravidade, ela varia conforme a altitude e latitude. Isso a gente viu em gravitação universal. Quanto maior a altitude, menor a aceleração da gravidade, né? Porque a aceleração da gravidade na superfície de um planeta pode ser dada por gm sobre r ao quadrado.
A uma altura h, gm, abre parênteses, r mais h, fecha parênteses, ao quadrado. Quanto maior a altitude, menor a aceleração da gravidade. E quanto mais próximo dos polos, maior é a gravidade. Ou seja, quanto mais próximo do equador, menor é a gravidade. E aqui um sistema massa-mola. Período do pêndulo simples, período do sistema massa-mola. Ah, professor, mas o pêndulo, ele não é um movimento retilíneo. Se eu trabalhar o próprio pêndulo com essa fórmula, só é válida para ângulos bem pequenos, né? Na verdade, o ângulo tem que ser menor que 10 graus. Eu posso considerar isso quase uma reta, mas lembra, se eu jogar a projeção dele no eixo X, a projeção sim, ó, faz um MHS, né? Beleza? Então, olha, o período depende do comprimento. Aqui caem muito questões de relógio, tá? Relógio de pêndulo. Então, olha só. Vamos começar a fazer esse raciocínio, porque depois eu vou fazer uma questão. Eu tenho um relógio de pêndulo e levo ele para a Lua. Esse relógio na Lua vai adiantar ou atrasar? Quando eu começar essa palhaçada de Terra e Lua, eu quero que você perceba quem? A aceleração da gravidade. Na Lua, a gravidade é maior ou menor? Menor. Logo, o período vai ser o quê? Maior. Período maior significa que demora mais tempo para uma oscilação inteira. Então, se demora mais tempo para uma oscilação inteira, o meu relógio de pêndulo, né? O meu relógio de pêndulo, olha só, ele está aqui. Se eu digo que o período aumenta, é que o relógio de pêndulo demora mais para dar uma oscilação completa. Demora mais. Ou seja, o relógio na Lua vai adiantar ou atrasar? Atrasar. Em Júpiter, a gravidade é muito maior que a gravidade na Terra. Só para você ter ideia, se você subir na superfície de Júpiter, você seria esmagado pelo seu próprio peso. Então, em Júpiter, a gravidade é muito... Opa, volta lá. Em Júpiter, a gravidade é muito grande, logo o período é bem pequeno. Período bem pequeno quer dizer que demora menos tempo que uma oscilação inteira. E então o relógio adianta ou atrasa? Ele adianta. Do que me adianta? Ele vai adiantar. Tá? Vamos fazer mais, que agora a gente vai trabalhar as questões de energia também. Então, olha, eu vou revisar a aula passada colocando mais contexto. Então, você concorda que eu tenho um sistema massa-mola, tá? Aqui eu vou fazer aquela expressão estática, lembrando que positivo pra gente é pra direita, né? Então, olha só, quando o meu sistema massa-mola está ali, corresponde a minha bolinha do movimento circular uniforme na posição 0 graus, se começou 0 graus, né? Porque quando o meu sistema massa-mola está aqui, é a mesma coisa que a sombra da bolinha em movimento circular uniforme aqui. E a sombra da bolinha no movimento circular uniforme, a projeção no eixo X, vai estar aqui quando a minha bolinha estiver no ângulo de 0 graus. Então aqui, ó, a elongação é máxima. A elongação é máxima. Aqui ele para voltar, ou seja, a velocidade igual a zero. Já vimos que vai ter aceleração. Lembra? Elongação e aceleração, quando a aceleração é máxima, a elongação é mínima. Quando a elongação é máxima, a aceleração é mínima. Daqui a pouco eu vou trabalhar vetorialmente, por enquanto sem vetor, tá? E a força? Aqui a aceleração. A força vai ser mínima também, que vai estar apontando na mesma direção, no mesmo sentido da aceleração, porque a força é a força elástica, que é a força resultante. Lembra que fizemos ali a força elástica nas projeções anteriores. Mas olha, gente, aqui, ó, o nosso sistema massa-mola, a velocidade é zero. E eu falei que é um sistema conservativo. Se é um sistema conservativo, a energia mecânica sempre vai ser a mesma. Por exemplo, se a energia mecânica aqui for 10 joules, estou chutando 10, aqui no meio a energia mecânica vai ser 10 joules, aqui vai ser 10 joules, aqui vai ser 10 joules, aqui também vai ser 10 joules. O sistema é conservativo. Quais são as energias que eu vou envolver ali? Tem velocidade, o sistema massa-mola então tem energia cinética, e tem uma mola que pode ser comprimida ou esticada, então nesse caso pode haver energia potencial elástica. Mas vamos colocar agora o nosso sistema aqui, na posição zero. Olha, na posição de equilíbrio. 90 graus, corresponde a nossa bolinha no movimento circular uniforme em 90 graus. A sombra dessa bolinha vai estar bem no ponto O aqui, junto com esse sistema massa-mola. A elongação vai ser zero.
Se a elongação é zero, a velocidade vai existir, porque ela passa aqui com velocidade. Mas lembra, eu falei que para a direita a velocidade é positiva. Então aqui está no movimento retrógrado. Nós falamos que a velocidade é mínima. Quando eu colocar módulo, tudo vai ser máximo, tá? Mas aqui o vetor velocidade é negativo. Ó. Quando está voltando o vetor velocidade é negativo, quando está indo o vetor velocidade vai ser positivo. Se a elongação é zero, lembra, eu deduzi para você que a aceleração é ômega menos ômega ao quadrado x. Se x é zero, a aceleração também vai ser zero. Claro, aqui a nossa mola não está comprimida e nem esticada, né? A força resultante é zero, a aceleração é zero. A força elástica é a força resultante. Quando o nosso sistema massa-mola está aí, é a mesma posição da projeção da sombrinha da nossa bolinha no movimento circular uniforme, quando essa bolinha está no ângulo de 180 graus. Daí a elongação é mínima. A velocidade vai ser igual a zero, né? Porque ele para tirar foto, ele vai voltar. Se a elongação é mínima, lembra, a aceleração é menos ômega ao quadrado vezes x. Esse menos significa que onde a elongação é mínima, a aceleração é máxima, né? Ó, a aceleração vai ser para lá. Por quê? Porque a força elástica também é máxima, né? Tá indo para lá. Ó. Certo, gente? Então isso nós fizemos para 0, 90, 180. Em zero, a mola está parada. A energia potencial elástica vai ser máxima, porque essa mola está esticada ao máximo. Só que a velocidade vai ser zero, então a energia cinética também é igual a zero. A elongação é máxima em 0 graus. O x é máximo. E a elongação máxima x é igual a A. Nós vamos ter a elongação máxima quando a distância do ponto de equilíbrio até o local onde está o sistema massa-mola é a própria amplitude. Lembra? Elongação máxima x igual a A. Então, olha, energia potencial elástica é caixão, só que x vai ser A. E a energia cinética é zero porque está parado. Já nesse ponto aqui, a mola não está nem esticada nem comprimida. O x é zero. A energia potencial elástica também vai ser zero. Só que daí passa com velocidade. Ó, a velocidade é mínima. Mas lembra, energia cinética é mv² sobre 2. Não importa que a velocidade seja negativa. Elevando ao quadrado ela vai ficar positiva. Então a energia cinética vai ser máxima. Tá? A energia cinética será máxima. Ah, professor, mas não tem que ser mínima também? Não, não vai ter energia negativa, porque a velocidade é elevada ao quadrado. Aqui, a energia potencial elástica também é máxima. Ah, professor, mas é menos A, mas lembra, é caixão, x é elevado ao quadrado. Então isso aqui vai ficar positivo. E ele para. Se ele para, a energia cinética é igual a zero. Lembra, a energia mecânica tem que se conservar. 180 a gente já fez. Quando ele voltar aqui, agora ele está indo para frente, é o ângulo de 270, agora ele está indo no sentido positivo da nossa trajetória. A elongação é zero, a velocidade agora é máxima, quando volta é mínima, quando vai é máxima, porque daí está indo no sentido positivo. E a aceleração também vai ser igual a zero, porque a força elástica é zero, porque aqui a minha mola não está nem esticada nem comprimida. A energia potencial elástica também vai ser zero. Já vamos colocar. Vamos fazer agora para 360. Elongação máxima, né? A velocidade é zero, ele para. Então a aceleração é mínima, né? Estou trabalhando vetorialmente. Logo, a força resultante também vai ser mínima. Agora presta atenção. Olhem lá. Nesse ponto aqui, a mola não está nem esticada nem comprimida. Então a energia potencial elástica é zero. E em compensação vai ter velocidade. Então é onde tem maior energia cinética. Ela vai ser máxima. E a pergunta é, ela vai ser igual a quanto? Calma, a gente já vai falar sobre isso. E aqui, a energia potencial elástica é máxima, né? Ó, porque a elongação é máxima. A elongação máxima, o x é igual a A. Só que ele para. Se ele para, a energia cinética é igual a zero. Né? Então, a gente começa a trabalhar. O sistema é conservativo. Se é conservativo, a energia mecânica se conserva. E quem é a energia mecânica? Nesse caso, não é a soma da energia potencial elástica e energia cinética? Então, ó, a energia mecânica aqui nesse ponto vai ser igual a Ka² sobre 2. Mesma coisa, a energia mecânica aqui é a soma dessas duas. A cinética é zero e a potencial elástica é Ka² sobre 2. E aqui, quanto vai ter que ser a energia mecânica também? Poxa, se é conservativo, vamos dizer que esse Ka² sobre 2 é 10.
aqui também vai ser 10, aqui vai ser 10, aqui vai ser 10, em qualquer ponto é 10. Então você concorda que a energia mecânica também é igual a Ka quadrado sobre 2? Só que agora volta, a energia potencial elástica não era igual a zero? E a cinética não é máxima? Então quanto que vale a cinética aqui? Ka quadrado sobre 2. Ai, meu Deus do céu, professor, mas esse Ka quadrado sobre 2 é caixão. E caixão é para potência elástica. Lembra que esse Ka quadrado sobre 2 está representando um valor, tá? Se aqui, ó, o Ka quadrado sobre 2 for 10, a energia potencial elástica é 10, a cinética é 0, a energia mecânica é 10. Aqui, se Ka quadrado for 10, a energia potencial elástica é 10, a energia cinética é 0, a mecânica é 10. Aqui a mecânica também vai ser 10, porque é um sistema conservativo. Logo, se a energia potencial elástica é 0 e só tem cinética, a cinética também vai ser 10. E o 10 é o número que eu representei, Ka quadrado sobre 2. Ka quadrado sobre 2 é um valor. Então não tem esse problema, a energia cinética é só minha vizinha. Não! O valor a minha vizinha, o mv quadrado sobre 2, aqui tem o mesmo valor de Ka quadrado sobre 2. Tá? Então a energia cinética tem o valor de Ka quadrado sobre 2. Então num sistema de MHS, a energia mecânica sempre será igual a Ka quadrado sobre 2. Sempre. Ka quadrado sobre 2. Essa é a energia mecânica. Porque em qualquer ponto, é um sistema conservativo, em qualquer ponto a energia mecânica tem que se conservar. Se aqui, quando o meu sistema massa-mola está na posição A energia mecânica é Ka quadrado sobre 2, quando estiver no meio do caminho, a energia mecânica continua sendo Ka quadrado sobre 2. Quando estiver no ponto O, a energia mecânica continua sendo Ka quadrado sobre 2. Quando estiver aqui no meio do caminho, a energia mecânica continua sendo Ka quadrado sobre 2. Quando estiver no ponto menos A, a energia mecânica continua sendo Ka quadrado sobre 2. Tá? Então aqui, ó, vamos lá? Elongação vai ser máxima. A velocidade zero. Se a velocidade é zero e a elongação é máxima, a energia potencial elástica é máxima e a cinética é zero. E a energia potencial elástica, ó, é caixão. E esse x é o A, ó, A quadrado sobre 2. Tá? É um valor matemático. Então, olha só. Vamos começar do zero. Não é 360, zero. Em zero, elongação máxima. Velocidade, zero. Energia potencial elástica, máxima. Igual a quanto? Ka quadrado sobre 2. Energia cinética, zero. Energia mecânica, Ka quadrado sobre 2. Ela se conserva nesse ponto. Em 90 graus, vamos lembrar. Elongação, zero. Velocidade mínima. Isso aqui é 270, eu estou fazendo 90. Velocidade mínima. A velocidade mínima, a elongação zero, velocidade mínima, elongação zero. Se a elongação é zero, a energia potencial elástica é zero. E a energia cinética, mesmo a velocidade sendo mínima, porque é negativa, tá? Quando ela estiver em 90, que é 270, é mv quadrado sobre 2. Então a energia cinética vai ser máxima. Então, olha, energia potencial elástica máxima, cinética zero. Potencial elástica zero, cinética máxima. Potencial elástica máxima, cinética zero. Potencial elástica zero, cinética máxima. Potencial elástica máxima, cinética zero. Começar de novo, 0 graus. Energia potencial elástica máxima igual a Ka quadrado sobre 2. Energia cinética zero. Energia mecânica, a soma das duas, vai dar Ka quadrado sobre 2. Nesse ponto, quando ele voltar, tá? Não é 270, estou fazendo a volta, 90. Quando ele voltar, elongação zero. Velocidade mínima. Se a velocidade é mínima, a elongação é zero. Se a elongação é zero, a energia potencial elástica é zero. Energia cinética máxima. E vale Ka quadrado sobre 2. O valor numérico dela vai ser Ka quadrado sobre 2, porque a energia mecânica é Ka quadrado sobre 2. Aqui, 180 graus, elongação mínima, velocidade zero, energia potencial elástica máxima, energia cinética zero. E quanto vale a energia potencial elástica? Caixão, onde x é menos a, então vai ficar Ka quadrado sobre 2. Energia mecânica, Ka quadrado sobre 2. Voltou, 270 graus, elongação, zero. Velocidade máxima. Logo, a energia potencial elástica, zero. A energia cinética máxima. A energia mecânica é Ka quadrado sobre 2. Se a potencial elástica é zero, a cinética é a única energia que existe aí, vai assumir o valor de Ka quadrado sobre 2. 360 graus, energia potencial elástica máxima, igual a Ka quadrado sobre 2. Energia cinética é zero. E a energia mecânica igual a Ka quadrado sobre 2.
Beleza? É importante, você vai ver que a Federal perguntou onde a energia era máxima, nesse ponto do sistema massa-mola. A gente vai resolver a questão. Vamos continuar falando, vamos continuar trabalhando, tá? Aqui eu já coloquei todo mundo em módulo. Nota, quando é módulo fica mais fácil, não tem mínima, é máxima e zero. Máxima e zero. Muitos vestibulares falam que a mínima é o próprio zero, né? Então aqui, ó, a elongação, máxima, velocidade, zero. Aqui, quando ele estiver voltando, a velocidade continua sendo máxima, porque agora eu trabalhei tudo em módulo, ó. Se eu trabalho tudo em módulo, não tem nada negativo. Só que não importa, a energia já era tudo positiva mesmo, né? De novo, ó. A energia potencial elástica aqui máxima, igual a Ka quadrado sobre 2. Aqui ele para voltar. Então a energia cinética igual a zero. A energia mecânica é a soma da potencial elástica e da cinética. Vai ficar Ka quadrado sobre 2 mais zero, que vai dar Ka quadrado sobre 2. Ó. Em todos os pontos a energia mecânica é Ka quadrado sobre 2. Beleza? A gente vai exercitar para isso ficar claro para vocês, mas antes, olha o gráfico que já caiu no Enem, tá? É o gráfico energia. Então, olha, aqui está representado o sistema massa-mola, né, que lembra, o sistema massa-mola, ele faz o papel da sombra da bolinha do movimento circular uniforme no eixo X, ó, tá? Então aqui em vermelho eu tenho uma energia, em preto eu tenho outra energia, em tracejado aqui eu tenho a energia mecânica total, ó, nota que ela se conserva. A energia em vermelho é a energia cinética, em azul é a potencial. Nota, onde uma é máxima, a outra é zero. E vice-versa. Vamos fazer em passo a passo? Olha só. Quando nós temos nosso sistema massa-mola aqui, é o ângulo de 0 graus, nós vamos ter que ela para. Se ela para, a energia cinética é igual a zero e a potencial elástica é máxima, igual a Ka quadrado sobre 2. Só que a cinética é zero, a soma das duas vai me dar mecânica, Ka quadrado sobre 2. No sistema conservativo, e o MHS é o sistema conservativo, no MHS, a energia mecânica é sempre Ka quadrado sobre 2. Coloca isso na tua cabeça. Quer ver, ó? Vamos colocar em outro ponto, ó. Nesse ponto aqui, ó. E é um ponto importante, onde a elongação x é igual a mais a sobre raiz de 2, tá? Então, nesse ponto, note que a energia potencial elástica e a energia cinética são iguais. Não é em A sobre 2, é em A sobre raiz quadrada de 2. Ó. A energia potencial elástica vai ser igual a K mais A raiz de 2 ao quadrado sobre 2. Mais a energia cinética, que vai ser igual, tem o mesmo valor. Ó. Vai ter o mesmo valor. Né? Você pode fazer o contrário. Ó. Você tem certeza que a potencial elástica é K A sobre raiz de 2 ao quadrado sobre 2. Mas a energia mecânica em qualquer ponto tem que ser igual a Ka quadrado sobre 2. Se você pegar essa e diminuir dessa, você vai ver que a energia cinética vai dar esse valor aqui, como a gente vai fazer em exercício. Tá? Ó, vamos pegar esse ponto aqui. Ó. Quando a minha mola não está nem deformada, não está comprimida nem esticada. Nota, ela passa com velocidade. A energia cinética é máxima e a potencial elástica é zero. Ó. Tá? A cinética é máxima, a potencial elástica é zero. Mas não interessa, a energia mecânica é Ka quadrado sobre 2. Tá? Nesse ponto aqui, ó, em menos A sobre raiz de 2. Aqui, a energia potencial elástica, ó, o X é caixão. O X é menos A raiz quadrado sobre 2. Eu coloquei a cinética antes, mas olha, eu sei que a energia mecânica é Ka quadrado sobre 2. Aqui eu sei que vai ter potencial elástica e vai ter cinética. Se você sabe que a energia potencial elástica é esse valor e a energia mecânica é esse, diminuir esse desse, você vai ter a cinética, que vai dar exatamente esse valor aqui. Ó. E em 180 graus, tá? A elástica é máxima, ó, o menos A elevado ao quadrado, não importa, vai ficar mais A, e a cinética é zero, a mecânica é a soma das duas, Ka quadrado sobre 2. E então, isso é a principal ferramenta. Em todos os pontos, eu sei que a energia mecânica é Ka quadrado sobre 2. Se eu sei que a energia mecânica é igual a Ka quadrado sobre 2, onde a potencial for zero, a cinética vai ser igual a Ka quadrado sobre 2, porque a energia mecânica é a energia potencial elástica mais a energia cinética. Lembrando que esse Ka quadrado sobre 2 é um valor numérico. Tá? Então, se aqui a energia potencial elástica é 100, a cinética é zero. Então, aqui a cinética vai ser 100 e a elástica será igual a zero. Tá? É uma coisa lógica, ela vai se encaixando. Vamos mais? Olhem só. Aqui, então, nós temos
o nosso sistema massa-mola com a elongação máxima. Corresponde à posição da nossa projeção quando a nossa bolinha que gira em MCU está no ângulo de 0 graus, né? Então aqui a potencial elástica é máxima, igual a Ka quadrado sobre 2, ó. Ela é máxima igual a Ka quadrado sobre 2, tá? Quando está aqui, a energia potencial elástica é 0, porque a mola não está nem comprimida nem esticada. Quando está aqui, elongação mínima, mas a energia sempre é positiva, porque é kx quadrado, né? Se o x vale menos a ao quadrado, vai ficar Ka quadrado, ó. A energia potencial elástica é máxima, ó. E igual a Ka quadrado sobre 2. Olha o gráfico da energia potencial. Olha eu provando para você que a energia cinética, nesse ponto, vai ter o valor igual a Ka quadrado sobre 2, no ponto de equilíbrio. Quer ver? Porque ela vai ser máxima. Mas vamos lá. Nesse ponto, a energia cinética é igual a 0. Se eu somar as duas, a energia mecânica vai dar igual a Ka quadrado sobre 2. Vamos voltar a 1. Nesse ponto, a cinética é máxima. Olha o valor máximo para a cinética aqui, que eu já tinha marcado, ó. Ka quadrado sobre 2. Mas eu vou provar de outra maneira. E nesse ponto, a cinética é 0. Tá? E a energia mecânica é sempre Ka quadrado sobre 2. Então, olha só, gente. Presta atenção. Aqui a energia mecânica, a energia potencial elástica, é mais a cinética, em qualquer ponto. A cinética é 0. A energia mecânica é Ka quadrado sobre 2, a energia potencial elástica é Ka quadrado sobre 2. Nesse ponto, a energia mecânica também vai ser a potencial elástica, mas a cinética. Mas eu já sei que a mecânica tem que ser igual a Ka quadrado sobre 2, tá? Só que, olha, a cinética é 0, porque ele vai parar. E a energia potencial elástica? Poxa, a deformação foi menos A. X é igual a menos A. Só que caixão, o x é elevado ao quadrado. Então vai ficar Ka quadrado sobre 2, ó. Eu provei para você que a energia mecânica é Ka quadrado. Então, em todos os pontos, a energia mecânica é Ka quadrado sobre 2, até no ponto O. A energia mecânica é Ka quadrado sobre 2. Nesse ponto, a mola não está nem esticada nem comprimida. O x é igual a 0, certo? Então, a energia mecânica vai ser a própria energia cinética. Mas eu já sei que a energia mecânica é quanto? Ka quadrado sobre 2. Então, a cinética é Ka quadrado sobre 2. É um valor numérico, tá? Então, se aqui é 10... Aqui a potencial é 10, aqui onde a potencial é 0, a cinética seria 10. 10 eu estou chutando. Mas note que daí eu estou usando 10 para tudo, porque a energia mecânica se conserva. Beleza? Tranquilo? Vamos começar a exercitar. Cada um 10 polichinelo, nada a ver. Olha só. É uma questão bem pesada, tá? Eu vou fazer as da Federal também, você vai ver que a da Federal é mais leve. Um corpo de massa M preso a uma mola ideal de constante elástica K, oscila livremente na vertical descrevendo um MHS. Ele diz que a MHS é MHS. Ah, professor, e o peso? Não interessa, é um MHS. De amplitude A em torno da posição de equilíbrio O, como mostra a figura a seguir. O período do movimento é 4 segundos. Então, ó, o período, vamos dizer que ele começou aqui, é o tempo gasto em uma oscilação inteira. Foi até mais A. Deu uma oscilação inteira? Ainda não. Mas já deu uma amplitude. Voltou até o ponto O, já deu uma oscilação inteira? Ainda não. E deu 2 amplitudes. Foi até menos A, já deu uma oscilação inteira? Não. E já foram 3 amplitudes. Quando voltar de novo ao ponto de equilíbrio, deu uma oscilação inteira. Aí são 4 amplitudes. Então, um período é o tempo gasto para 4 amplitudes. 1, 2, 3, 4. Tá bom? Tá bom? Beleza? Então tá, ó, a energia mecânica é cinética mais a potencial, beleza? A energia mecânica sempre em qualquer ponto vai ser igual a Ka quadrado sobre 2. Vamos ver o que ele pergunta. 01. A velocidade da partícula é nula quando x igual a? Quando x igual a, ele para tirar foto. Sim, vai começar a descer na amplitude, x igual a mais a velocidade igual a 0. A frequência do movimento é 0,25 segundos? Poxa, ele me deu o período, né? É verdadeiro. Vamos voltar aqui. Ó, é verdadeiro. O período ele falou que era igual a 4. Agora começa a ficar bom. Quando x for igual a mais A sobre 2 ou menos A sobre 2, a energia cinética é 3/4 da energia potencial máxima? Lembra, gente? Em qualquer ponto, a energia mecânica é Ka quadrado sobre 2, pois A é a amplitude máxima. Ele está dizendo que quando x
Quando esse corpo aqui tiver uma distância, ó, igual a A sobre 2 ou menos A sobre 2, pro lado positivo, pro lado negativo, a energia cinética vai ser 3/4 da energia potencial. Vamos ver, tá? É verdadeiro, mas vamos provar. Então vamos lá. Eu sei que a energia mecânica é a energia potencial elástica mais a energia cinética. Só que a energia mecânica eu já sei, Ka² sobre 2. Em qualquer ponto, porque o sistema é conservativo. Porque eu sei que a deformação máxima é igual a A. Aqui a velocidade é 0, x igual a A. Caixão, Ka² sobre 2 e a cinética é 0. A energia mecânica será igual a Ka² sobre 2. A energia mecânica é Ka² sobre 2, tá? A energia potencial elástica é caixão. E x eu vou colocar no lugar dele A sobre 2. Né? Eu vou colocar A sobre 2 no lugar do x, que foi o que ele disse lá, quando o x é igual a mais A sobre 2 ou menos A sobre 2. Vamos encontrar a energia cinética. Elevamos ao quadrado aqui, né? Ó, A ao quadrado 4, aqui vai dar 2. Aqui vai dar 8. Esse aqui é positivo, passa para lá negativo, né? Beleza? Tira mínimo. Daí o mínimo divide embaixo, 8 por 2, 4 vezes Ka² sobre 2, 8 por 8, 1 vezes menos Ka² sobre 2, 4Ka² sobre 2 menos Ka² sobre 2 vai dar 3/8 de Ka² sobre 2. Só que 3/8 dá para escrever assim, ó, 3/4, ó. 3/4. A energia cinética é 3/4 de Ka² sobre 2, sendo que Ka² sobre 2 é a energia potencial elástica máxima, que é o mesmo valor da energia mecânica. Lembra? Quando a potencial elástica é máxima, a cinética é 0. A mecânica vai ter o mesmo valor da energia potencial elástica máxima. A máxima, a energia potencial elástica máxima é quando o x for igual a A. Beleza? É verdadeiro item. Muito boa questão. 08. Quando x for igual a mais ou menos A sobre 2, a energia cinética é metade da energia potencial máxima? Não, é falso, que a gente já viu que não é metade, é 3/4. Vamos ver essa daqui, ó. A energia cinética iguala-se à energia potencial quando x é igual a mais ou menos A sobre raiz de 2? Então ele está dizendo que quando x for igual a A sobre raiz de 2, a energia cinética é igual à energia potencial. Lembrando que em todos os pontos a energia mecânica é igual a quanto? Ka² sobre 2. Então vamos lá. Presta atenção. Aqui é o x, né? Vamos falar então que x assume o valor de A sobre raiz de 2, mas a gente vai chegar nisso. A energia mecânica é a energia potencial elástica mais cinética. Antes de eu escrever, a energia mecânica em qualquer ponto do sistema massa-mola sempre vai ser quanto? Ka² sobre 2, que vai ser a energia potencial elástica, mas eu quero saber quanto vale x para a cinética ser igual à potencial elástica. Então, olha, eu já falei que a potencial elástica é Kx² sobre 2, agora seria a energia cinética. Mas essa energia cinética, eu não quero x para a energia cinética ser igual à energia potencial elástica? Eu já não disse que a energia potencial elástica é Kx² sobre 2? Então a cinética também vai ser Kx² sobre 2, ó. Esse Kx² sobre 2 é da energia potencial elástica. Esse Kx² sobre 2 é da energia cinética, ó. Elas vão ser iguais. Vamos achar quanto é x quando a energia potencial elástica é igual à energia cinética. Faça essa operação aqui, ó. Né? Ah, mas eu tenho que tirar o mínimo. Cala a boca, né? Kx² sobre 2 mais Kx² sobre 2 é 2 vezes Kx² sobre 2. Né? Corta K, corta esse 2 com esse 2. O quadrado passa em forma de raiz. Vai ficar mais ou menos A sobre raiz de 2. É verdadeiro item, né? Vale tanto para x negativo quanto para x positivo. Opa. Beleza? Vale o negativo. Aqui deveria ter o negativozinho também. Nunca vi cair assim na federal, tá? Mas é uma questão legal, que envolve energia, tá? Vamos ver como caiu já na federal, ó. Pedro, Tiago, João e Felipe resolveram comprar um carro do ano 2000, mas se esqueceram de verificar os registros sobre as revisões periódicas. A fim de evitar problemas físicos devido ao excesso de oscilação do carro durante viagens longas, decidem analisar a qualidade dos amortecedores. Eles modelam o carro na situação em que estão os 4 como passageiros,
como um único corpo sobre uma mola ideal, realizando um MHS. Ah, professor, mas isso não vai ser um MHS? Ele falou que é, né? Então ele fez uma transposição, ele fez com que um modelo daquele carro fosse um MHS. Então eu tenho que pensar como em MHS, sistema massa-mola. Então eles fazem 3 medidas obtendo os seguintes valores: 1.000 kg para a massa do carro, 250 para a soma de suas massas, os 4 juntos pesam 250, e 5 centímetros para a compressão da mola, quando os 4 estavam dentro do carro parado, ou seja, esse carro está em equilíbrio ali. Tá lá. 01. Vamos já fazer direto? A frequência do período do MHS realizado depende da amplitude? Gente, período do sistema massa-mola é 2π raiz quadrada de m sobre k. Não depende nada da amplitude. E ele sempre vai perguntar isso. Não depende da amplitude, tá? Beleza? Olha 02. A frequência de oscilação do carro com os passageiros é de... Bom, eu sei que o período é 2π raiz quadrada de m sobre k. Esse é o período de oscilação do sistema massa-mola que eu deduzi para vocês. Só que a frequência é o inverso do período, então eu inverti todo mundo, tá? Sendo aqui 2π, aqui a massa, aqui K. Professor, mas eu não tenho K. Então vamos achar K? Ele falou que o sistema estava em equilíbrio. Quais forças que vão atuar no amortecedor? A força peso do carro e a força elástica. Se está em equilíbrio, o peso vai ser igual à força elástica. mg igual a kx. O valor de K vai ser mg sobre x. Ah, professor, mas que valor de massa eu uso aqui? Não tem que se preocupar, quer ver? Ó? Tira o K e coloca mg sobre x. Olha como que eu vou fazer. Ó. Corta m com m. Olha como fica a frequência. Sendo que eu tenho a gravidade igual a 10, só que x é igual a 0,05, né? Porque ele falou 5 centímetros, transformei em metros. Podia fazer em potência de 10. 5 vezes 10 dá menos 2. 100 divididos por 0,05, 10 divididos por 0,05 vai dar 200. 200 é a mesma coisa que 2 vezes 100. Raiz quadrada de 100 vai dar 10. Então 10 vem para fora, 10 por 2 vai dar 5. Tá certo. Então primeiro eu achei o K considerando o equilíbrio. É verdadeiro o item. Tá bom? Esse é o MHS, eu tenho um período. Essa fórmula vai estar no formulário. A energia cinética é máxima na posição de equilíbrio? Lembra, gente? Olha só. Na posição de equilíbrio aqui, ó. Aqui a velocidade é zero, aqui a velocidade é zero, ou seja, a energia cinética é zero e as potenciais elásticas são máximas. Aqui é quando a mola não está nem deformada nem comprimida. Não está nem comprimida nem esticada, não está deformada. Ou seja, no ponto O, a energia potencial elástica é zero. Logo, a energia cinética é máxima. É verdadeiro. Beleza? Continuamos. A constante elástica da mola é 25 vezes 10 na quarta. De novo, olha. Peso vai ser igual a força elástica, mg igual a kx. Olha aqui, ó, o K. Aí substituir mg e x, tá? Beleza? Daí eu coloquei a massa dos caras juntos, né? Porque é quando eles estão parados ali. Tranquilaço? Aqui está o valor de K. É verdadeiro. 16. O período de oscilação do carro vazio, agora eu não considero os 200 kg, 250 kg, é de 1 segundo. Tá lá falando do período. Ó, sem considerar a massa deles, já tendo o K. Ah, professor, mas daí esse K você tinha considerado a massa deles. Agora, gente, K é de constante. A constante da mola achada uma vez não vai mudar, tá? E é falso o item. Tranquilo? Essa foi uma questão que caiu de MHS de sistema massa-mola na Federal de Santa Catarina. Mas olha só, essa da Federal de 2019 é um sistema de pêndulo. Olha o que ele diz. No seu truque seguinte, o mágico... Vamos ver quanto tempo deu aqui? Tá bom. O mágico gafanhoto convence a plateia do circo da física de que torcer por um time pode mexer com ele. O mágico apresenta um sistema composto de 5 pêndulos, com números representando times de Santa Catarina, Figueirense, Chapecoense, Joinville, Avaí e Criciúma, que tem massas, né? Ele dá as massas, eu não coloquei aqui. Tá, mas tudo bem. Com base no exposto acima, a figura é correta afirmar que se quiser, o mágico gafanhoto consegue, movimentando a manivela, ceder energia ao sistema de pêndulos sem movimentar com grande amplitude nenhum deles. Sim,
Consegue. É só ele não colocar em nenhuma frequência oscilante, né, ele mexer a manivela calmamente, sem colocar na frequência natural de oscilação daqueles pêndulos, que a gente já vai comentar isso, mas é possível sim. O mágico gafanhoto consegue balançar com maior amplitude um dos pêndulos, devido à força do pensamento da plateia? Eu vou comentar. Quanto maior a massa de um pêndulo, maior será a sua frequência natural de oscilação. Período não depende de massa. Pêndulo simples, não é sistema massa-mola. Frequência é o inverso, vai ficar 1 sobre 2π G sobre L, raiz quadrada. Não depende. O segredo do mágico gafanhoto consiste em cada vez que mexer com um time, ou seja, um pêndulo, com grande amplitude, movimentar a manivela com frequência igual à frequência de oscilação natural de um dos pêndulos. Sim! Daí ele vai entrar em quê? Em ressonância. Olhem só. Aqui eu tenho 4 pêndulos. O primeiro pêndulo, massa M, comprimento L. O segundo pêndulo, massa 2m, comprimentos 2Ls. O terceiro pêndulo, massa M, 3m, comprimento L. E o quarto pêndulo, comprimento 3 meios de L e massa M, tá? Todos eles unidos no mesmo fio. Eu vou chegar aqui e com a minha mão fazer esse pêndulo oscilar. E esperar um certo tempo para ver o que acontece. Ó, ele começa a oscilar. Depois de um certo tempo, quem vai começar a oscilar é aquele outro pêndulo de mesmo comprimento, porque eles têm a mesma frequência natural de oscilação. A energia vibrante vai passar para esse, fazendo ele oscilar na mesma frequência, entrando em ressonância. Professor, e esses, por que não? Porque o comprimento é diferente. Lembra que período de um pêndulo simples é dado por 2π raiz quadrada de L sobre G. Todos eles estão no mesmo local, logo o G vai ser o mesmo. 2π vai ser o mesmo para todo mundo. Só vai ter o mesmo período, ou seja, a mesma frequência natural de oscilação, aquele que tiver o mesmo comprimento, que é o que acontece aí. Tá? Então, é verdadeiro. Então, assim, ó, exemplos de ressonâncias de pêndulo, né? Vamos colocar aqui, ó. Aqui eu vou ter, que já caiu, não lembro onde caiu nos vestibulares lá de São Paulo, eu tenho pêndulos de comprimentos diferentes. Lembra que o período de oscilação de um pêndulo é dado por 2π raiz quadrada de L sobre G. Se eles têm comprimentos diferentes, eles terão períodos diferentes. Olha como ficam as oscilações. Ó, que beautiful! Ó, ficam períodos diferentes. Daí eu consigo ver essas bolinhas oscilando em período diferente, fazendo essas configurações, tá? É legal esse aqui também, ó. Esse aparelhinho aqui, ó, nada mais é que pêndulos, monômetros, tá? Monômetros. Notem, as frequências, eles não estão na mesma frequência quando estão numa superfície fixa. Mas daí ele vai pegar essa tábua que está sobre a mesa e colocar entre duas latinhas. Agora a superfície não é mais fixa. Note que aos poucos eles vão começar a ficar na mesma frequência de oscilação. Por quê? Essa frequência, esse monômetro começou a emitir energia vibrante para essa tábua, por exemplo, entrando na mesma frequência. E que começou a entrar a tábua começou a entrar na mesma frequência dessa, na mesma frequência dessa, né? E todos começaram a daí ficar na mesma frequência. Se a superfície fosse fixa, isso não aconteceria. Olha só, aqui ele colocou um pouquinho mais, né? Ó, vários monômetros, tá? Essa superfície não é fixa, ela não é rígida, ó. E as amplitudes são todas, as frequências são todas que não estão no início na mesma frequência oscilante, mas eles estão numa superfície que também vibra. Você vai ver que eles vão começar a fazer essa superfície vibrar também, ela vai entrar na mesma ressonância, na mesma frequência, ou seja, em ressonância com a frequência de um deles. Só que ela vai em contato essa superfície com todos eles, fazendo com que todos eles entrassem na mesma frequência. Tá? Vamos adiantar um pouquinho aqui. Vou adiantar mais um pouquinho aqui. Beleza, gente? Vamos fazer mais exercício, cada um 10.000 polichinelos.
Os 5 pêndulos possuem a mesma frequência de oscilação natural? Não, porque tem comprimentos diferentes. A razão entre os períodos de oscilação natural do pêndulo de comprimento L e do pêndulo do comprimento L sobre 5 é igual a 5? Bom, aqui está a expressão do período do pêndulo, que provavelmente vai estar no formulário, tá? Mas eu vou montar a expressão para quando o comprimento for L sobre 5 e depois para quando for igual a L e dividir um pelo outro, né? Ó. Simplifica, 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 vai ficar só a raiz de 5 aqui, ó. E ele diz que é 5. É falso, é raiz de 5. A força gravitacional é a força restauradora quando os pêndulos balançam sem ação do macho gafanhoto? Sim. Olha só, gente. A força peso, a sua componente aqui, ó, faz com que o pêndulo volte à posição inicial. Faz o papel da força elástica no sistema massa-mola. Tá bom? Tranquilo? Vamos fazer mais, tá? Vamos fazer mais. Uma galera me pergunta essa daqui, ó. 2 relógios de pêndulos idênticos, A e B, localizados na linha do Equador e a um nível do mar, são sincronizados com um relógio atômico altamente preciso. Suponha que o relógio B seja levado para diversos locais listados na tabela abaixo, eu não coloquei na tabela, mas já vamos lá. No pico do Monte Everest, o relógio B se atrasará em relação ao relógio A. Bom, o relógio A, ele está a nível do mar. Daí ele foi lá e colocou o relógio B no pico do Monte Everest. Obviamente, com que grandeza ele está envolvendo? A altura. O relógio B está numa altura maior que o relógio A. E quanto maior a altura, maior a gravidade ou menor a gravidade? Menor a gravidade. Então, aquele relógio que está no pico do Monte Everest está sujeito a uma gravidade menor. Logo, o seu período de pêndulo será maior. Um período maior significa que demora mais tempo ou menos tempo para dar uma oscilação completa? Período maior demora mais tempo, ó, ele fica mais lento. Daí o relógio adianta ou atrasa? Atrás. Período é o tempo gasto para dar uma oscilação completa. Ó. Aqui o período bem grande. Ó. Olha o tempão que está demorando para ele fechar a oscilação. 4 amplitudes. Aqui o período bem pequeno, ó, ele fica bem rápido. Nesse caso, no pico do Monte Everest a gravidade é menor, porque quanto maior a altitude, mais longe do núcleo da Terra você estará. Logo, menor a ação da gravidade. Maior o período, o relógio fica mais lento. Ele vai atrasar. No Polo Norte, o relógio B se adiantará? No Polo Norte, gente, nos polos, devido ao achatamento terrestre, a gravidade é maior. Se a gravidade é maior, o período é menor. Período menor significa que ele demora menos tempo para dar uma volta inteira, fica louquinho, ó. Então o relógio adianta. Na Estação Espacial Internacional, o relógio B não funcionará, pois não há atuação da força gravitacional da Terra. Gente, tá em órbita, tem força gravitacional. Tá? Então não tem nada, tá errado isso, tem força gravitacional. Na Lua, o relógio B adiantará? Na Lua, a gravidade é menor, logo o período é maior. Período maior significa que ele demora mais tempo para uma oscilação inteira. E então, ele demora mais tempo, ele atrasa e não adianta. Em Júpiter, o relógio B se adiantará em relação ao relógio A. Júpiter, eu já comentei, a gravidade é tão intensa, que se você ficasse na superfície de Júpiter, você morreria esmagado pelo seu próprio peso. Sim, quando você está em Júpiter, a gravidade é grande, logo o período é menor. Período menor quer dizer que o pêndulo fica mais rapidinho assim, ó. Logo ele vai se adiantar. Tá lá, tá? Espero ter ajudado vocês nessas aulas de MHS. Senhores, os senhores conseguem qualquer coisa. E se errar não tem problema, lembra? Errando dá para fazer a melhor coisa de todas, que é consertar. A gente vai aprender errando. Aprender é em cima de erro. Errar é importante, gente. Tá? Mas daí a gente vai consertando. Foi um grande, foi um imenso prazer dar aula para os senhores. Tchau!